Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e nós estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, intitulado Julgado Penal. O julgado penal, ele traz julgamentos famosos, né, que entraram para a história aí do direito penal, seja no Brasil ou no exterior. E hoje nós vamos falar sobre um julgado muito recente, que aconteceu nesse ano de 2024, em relação ao jogador de futebol da seleção brasileira e da Espanha também, Daniel Alves. Foi a condenação de Daniel Alves por agressões sexuais por um tribunal de Barcelona, na Espanha. Isso aconteceu muito recentemente, agora no dia 22 de fevereiro, né? E teve muitos desdobramentos, o caso foi muito polêmico, o julgamento também foi muito midiático, né? E acabou resultando numa condenação de Daniel Alves a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão, pessoal, porque ele pagou um valor também de 150 mil euros, equivalente a 800 mil reais, para poder ter a sua pena atenuada. Vamos compreender melhor como tudo isso aconteceu no nosso quadro Julgado Penal. Bom, o quadro que nós vamos falar hoje, né, diz respeito então ao julgamento de Daniel Alves, que é um ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Nesse momento ele não se encontra preso, já vamos falar mais no final do nosso episódio de hoje, por que não? Mas Daniel Alves foi acusado, está sendo acusado, foi um julgamento de primeira instância, ok, pessoal? Na 21ª Audiência Provincial de Barcelona, na Espanha, por um caso que aconteceu na própria Barcelona, no dia 31 de dezembro de 2022, passagem de ano do ano de 2022, na Boate Sutton, de Barcelona mesmo, onde jogava e vivia o jogador Daniel Alves com a sua esposa. Então, Daniel Alves foi, né, supostamente foi até a boate, ficou ali por volta de entre 2 e 4 da manhã. Ali conheceu algumas jovens. A jovem que o acusa, ela é uma jovem espanhola, cuja identidade não foi revelada. Sua identidade a todo tempo foi preservada pela justiça espanhola, pela mídia, enfim. Como são julgamentos que correm em segredo de justiça, mas ele é muito famoso, claro, né? Acabou sendo exposto pelo fato de ser alguém conhecido. Já a identidade da moça nunca foi revelada, embora ela tenha participado ativamente do julgamento. E sua palavra tenha sido fundamental como uma das provas da condenação. Nós sabemos, né, que o mundo do futebol ele é muito cercado por um machismo forte, né, não só no sentido das mulheres sequer poder jogar futebol. Até cerca de 40 anos atrás aqui no Brasil havia leis que proibiam a mulher de participar do futebol ativamente, de jogar, né, das partidas de futebol, mas porque o mundo do futebol é bastante machista e misógino, né? Então os jogadores eles se protegem, tendem a achar que por serem jogadores famosos de futebol, como é Daniel Alves, como foi Daniel Alves, né, que ele teria aí um poder sobre a mulher. Então ele conversou com as 3 jovens, enfim. Ele disse que supostamente flertou com elas naquela noite, que de maneira consentida teria mantido relações com essa jovem agredida que finalmente resultou na sua condenação por agressões sexuais. Para entender melhor, há muitas versões que Daniel Alves colocou na mesa, né? No primeiro momento, ele disse que sequer conhecia aquela mulher. Casado, ele negou completamente as acusações no sentido de que não teria mantido relações com ninguém, né? Depois ele foi mudando a versão, dizendo que sim, que teria havido um sexo consentido entre ambos, né? E que não teria havido violência, portanto, isso não caracterizaria um crime. E mais tarde disse que estaria muito embriagado, que sim, que teria feito aquilo, né? Sempre admitindo já as relações sexuais que ele negava no primeiro momento, que dizia que nem sequer conhecia a mulher, mas aí aos poucos foi passando a admitir a relação sexual, né? A penetração vaginal, a conjunção carnal, na verdade, mas de forma consentida. E depois veio com a história de que estava embriagado, né? E agora, finalmente, quando foi julgado, entre fevereiro e março, na verdade, janeiro e fevereiro deste ano de 2024, a condenação saiu em fevereiro, de que ele se arrependia, mas de que, de qualquer maneira, aquilo teria sido consentido, que ele estava muito embriagado para lembrar o que aconteceu, né? Sempre negando a todo momento que teria praticado violência sexual, agressão sexual, que é o crime pelo qual ele foi condenado finalmente. Já a moça, né, cuja identidade não foi revelada, ela disse coerentemente, desde o primeiro momento, isso é muito importante, né? A palavra dela teve muita força, além de uma perícia que constatou sêmen no corpo dessa mulher, ok, pessoal? Porque a penetração vaginal, conjunção carnal, né? Pênis penetrando na vagina, e ele ejaculou dentro do corpo dessa mulher, deixando provas periciais, né? Que foram feitas e coletadas à época, não foram repetidas agora, não tem nenhum sentido, né? A juíza negou esse pedido de repetição de provas, porque são cabais no sentido de que houve uma relação entre eles, e aí por isso mesmo ele também não podia mais desmentir. Mas ele batendo na tecla de que foram consentidas e ela aportando os elementos relativos à agressão, ou seja, a falta de consentimento, como nós vamos ver que está explícito na lei espanhola. Então, o que a jovem alegou desde o primeiro momento, trouxe colegas que estavam acompanhando naquele momento na boate para
depor também e confirmar sempre o mesmo depoimento de maneira muito coerente, isso é importante para o julgamento, né? De delitos sexuais. Delitos sexuais não acontecem à luz do dia, né? Delitos sexuais acontecem de maneira cobertada. Então, a palavra da vítima tem uma importância fundamental. Às vezes não tem mais nada além disso, né? Às vezes não tem sequer prova pericial, mas a testemunha é também uma prova pericial, certo? O testemunho de uma pessoa, seja a própria vítima ou de terceiros, muitas vezes é a única prova cabível e ela não tem menos força do que as demais provas, ok? É importante dizer que esses delitos não são como muitos delitos que acontecem, roubos, furtos, né, que pessoas presenciam. Delito sexual tende a ser delito acobertado, delito que tem uma cifra oculta grande, que muitas vezes a vítima não quer falar, e que só resta ela mesma comprovar o que aconteceu, né, com riqueza de detalhes. E a moça disse que sim, que ele a conheceu, né, claro, em primeiro lugar, e que ele a arrastou de forma forçada para dentro de um banheiro da boate, e há testemunhos disso, que depois ela saiu desse banheiro muito chorosa, né, já bastante abalada e agredida, mas que ele arrastou para dentro desse banheiro, ali ele conseguiu imobilizá-la, né, as mãos, projetou no chão do banheiro, né, e ali ele manteve relações de penetração vaginal com ela, sem o consentimento, né, então isso teria acontecido de maneira agressiva e sem o seu consentimento. Portanto, a sua condenação, nós vamos ver aqui, que está dentro, né, desse julgado, diz respeito a um julgado estrangeiro, então vou aportar a lei espanhola, o Código Penal Espanhol de 1995, ele tem um título 8º, ok, dedicado a delitos relativos à proteção da dignidade sexual. Bom, na verdade, não se fala ali num tipo de estupro, né, que a gente poderia pensar com toda a narrativa que eu acabei de fazer, que é o que teria feito Daniel Alves. Mas eles usam, tanto no artigo 178, que eu vou colocar para vocês, quanto no artigo 179, que é pelo qual ele foi condenado, a palavra agressões sexuais. E isso deixando muito claro a questão do não consentimento, né, não consentimento no sentido de que a pessoa não tenha dito não, enfim, é que a pessoa precisa dizer sim, ok, pessoal? Eu já gravei um vídeo a respeito, depois nós vamos postar de novo e rememorar vocês de que na Espanha não é o não, é não. Na Espanha nós estamos num capítulo além, um capítulo já mais adiantado do que aqui na cultura brasileira a respeito de agressões sexuais, de delitos sexuais em geral, de que só o sim é sim. Porque se for cobrar um não da pessoa, a pessoa ela não é muitas vezes capaz de dizer nada, né? Em contextos como esse. Então, não é o não, é não. Disse não? Então, se não disse não, então supõe-se que seria um sim. Não, ela tem que ter dito sim. E só o sim é sim. Se ela não disse sim, não importa qualquer outra coisa que tenha acontecido, é agressão sexual e é delito, ok, pessoal? Então, não é a cultura do não é não, mas já um passo além nessa evolução, né, do consentimento da mulher, e muitas vezes a mulher, né, mas enfim, de qualquer pessoa, de que só o sim é sim. E como ela não disse sim, há elementos que aportam, né, o depoimento dela, havia lesões nos joelhos também, né, que foram colhidas com prova pericial, de que ela não disse sim. E se ela não disse sim, pessoal, crime, ok? Então, houve um pedido de condenação por parte da Promotoria de Justiça. É importante dizer, o julgamento de Daniel Alves foi feito por uma mulher, a juíza Isabel, mas também havia uma promotora de justiça acusando, né, também uma assistente de acusação mulher, e ele mesmo, né, se valeu de uma advogada, ok? Só mulheres participaram praticamente ali da assistência ao julgamento, da produção do julgamento, do qual cabe recurso, claro, ainda ao Tribunal Superior da própria Barcelona e ao Supremo Tribunal da Espanha, né, como nós temos aqui. Então, assim, ele pode recorrer, tá? A pena foi de 4 anos e 6 meses, mas para que vocês entendam, vejam que o crime de agressões sexuais, eu vou colocar, está no título 8º, artigo 178 do Código Penal Espanhol, que diz o seguinte: será punido, será castigado com uma pena de prisão de 1 a 4 anos, como responsável por agressão sexual, aquele que realize qualquer ato que atente contra a liberdade sexual de outra pessoa sem o seu consentimento. Só se entenderá que há consentimento, olha que legal, quando haja manifestação de vontade livremente mediante atos que, em atenção às circunstâncias do caso, expressem de maneira clara a vontade da pessoa. Então, só há consentimento, né, quando a pessoa fala não e aí não há consentimento, é quando ela tenha manifestado atos, vejam o final do artigo 178, que expressem livremente, né, que ela quer. Tudo bem que não precisa colocar uma placa dizendo sim, mas tem que ficar muito claro que ela deu o seu consentimento. É um passo além nessa escala aí da evolução da liberdade do consentimento nos crimes sexuais. Bom, esse não foi o delito, embora a imprensa ela tenha ventilado muito o artigo 178, pelo qual ele foi condenado. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses, vejo que a pena aqui é mais baixa, né, de 1 a 4 anos. Tem a questão da violência, então, de fato, a moça foi agredida, imobilizada, então nós passamos para o artigo 179, ok, pessoal? Por que ele foi condenado a 4 anos e 6 meses? A promotoria pediu uma condenação de 9 anos. Para vocês entenderem, a assistente de acusação estava pedindo 12 anos. 9 anos, 12 anos, então nós estamos falando de algo mais grave que o 178, tá? E finalmente ele foi condenado a 4 anos e meio.
Então, não é bem esse o delito pelo qual ele foi acusado e condenado, né? Já o 179, ó, diz assim: quando a agressão sexual consiste em acesso carnal por via vaginal, que é o caso, né? Anal ou bucal, ou introdução de membros corporais, objetos por alguma das duas primeiras vias, né, que são a vaginal e a anal, o responsável vai ser punido como réu de violação, ou seja, de estupro, uma pena de prisão de 4 a 12 anos. Então, repetindo, quando há esse tipo de agressão sexual por via vaginal, anal, bucal, ou introdução de instrumentos, objetos pela via vaginal, anal, o responsável vai ser castigado pelo crime de, punido, né? Pelo crime de estupro. Violação quer dizer estupro, tá? Com uma pena que varia de 4 a 12 anos. Aí, por isso, a promotoria pedia 9, a assistente de acusação pedia 12, né? Porque nós estamos falando de um 7-9. E ele pegou 4 anos e meio, tá? É importante, eles vão dizer, nossa, mas como a pena dele foi baixa, né, professora? É porque há uma possibilidade de que, mediante pagamento de um valor que não é para o Estado espanhol, é para a própria vítima, haja atenuação da pena. É algo que no Brasil não se vê, não são delitos assim, que no Brasil particularmente, nós temos também crimes contra a dignidade sexual no nosso título 6º, já falamos bastante desses crimes aqui, estupro, o próprio assédio sexual. Nós não temos a possibilidade jamais de pena de multa, é sempre pena de prisão, e jamais de uma indenização à vítima no campo penal. Claro que no campo civil, sim, né? Indenização por danos morais e materiais, com certeza, né? A pessoa deve pleitear, o juiz pode sentenciar, condenando a pena de prisão e no civil também a reparação desses danos morais e materiais. Mas na Espanha há uma certa, de certa forma, o direito civil se imiscui no direito penal a ponto de que a pena seja de fato atenuada. Então, uma pena que poderia ser de 12 anos, como nós estamos vendo aqui no 7-9, ela caiu para 4 anos e meio, porque ele pagou esse valor de 150 mil euros, 800 mil reais mais ou menos, que, segundo a sentença da juíza Isabel, é no sentido de uma vontade de reparar o dano moral e material à vítima. Esse dinheiro fica para a vítima, para a moça cuja identidade não foi revelada. Então, nós temos aí um pouco de uma certa patrimonialização ou privatização do direito penal, porque a gente sabe que um dano desse não se repara facilmente, né? Mas sendo ele alguém famoso, de posses, né? Ele conseguiu, com o dinheiro, que talvez outros não tivessem, né? Reparar um pouco do dano a essa mulher, mas, em troca, teve a sua pena atenuada. É uma espécie de acordo que aqui no Brasil não se admitiria em sede de delitos sexuais, né? Em sede de outros delitos menores ou delitos patrimoniais faz muito sentido, né? Com certeza. E ele não tinha esse dinheiro não, viu, gente? Ele tá com os bens todos bloqueados. O que aconteceu com o Daniel Alves é muito interessante. 31 de dezembro, data do delito, né? Pelo qual ele foi condenado, ainda em grau de recurso. E aí ele volta para o Brasil, né? Só que ele passa um período curto no Brasil. Quando ele volta para a Espanha, já há boletim de ocorrência e tudo mais, e ele é preso preventivamente no dia 20 de janeiro de 2023. E dali ele não sai mais, né? Então, assim, viesse para o Brasil, ficasse no Brasil, ele teria direito à não extradição. Não que ele não fosse aqui julgado ou até condenado. Não que não pudesse haver um cumprimento da sentença espanhola aqui, como está acontecendo no caso Robinho, que eu vou colocar para vocês no final, caso Robinho, questão do cumprimento da sentença do Robinho no Brasil e tudo mais, nós já falamos também pelo crime de estupro, né? Itália dessa vez, né? Mas, aí ele foi condenado lá e a sentença ela se projetou no Brasil no sentido de ser traduzida, né, para os nossos tribunais como uma sentença exequível aqui também, por isso que Robinho foi recentemente preso. Mas já Daniel, ele foi julgado e condenado por lá mesmo, vai ficar por lá, por quê? Até terminar a pena, claro. Porque Daniel voltou. Então, o artigo 5º 51 da Constituição diz que não há extradição de brasileiros natos. Ele é um brasileiro nato. Não é que ele entra aqui e vai ficar de boa, mas é que ele pode aqui também sofrer a acusação e a condenação, né, que não é um reduto de criminalidade, não é nesse sentido, no sentido da proteção dos nacionais, do julgamento na própria língua, né, de acordo com as próprias leis. Isso é uma proteção que se dá ao nacional, se ele está em solo brasileiro. Então, não se extraditam nacionais, nem os brasileiros natos, nem os naturalizados, jamais. Mas o naturalizado pode ser, excepcionalmente, né, tem um quebrantamento, ele pode ser extraditado por crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas, ocorridos antes da naturalização, né? E há um pequeno porém para o brasileiro naturalizado, infelizmente, mas enfim, um tratamento desigual, não justificado, talvez, por essa guerra às drogas, né? Tão irracional, mas enfim. O naturalizado, excepcionalmente sim, se aconteceu algum tipo de envolvimento com drogas antes da naturalização, já o brasileiro nato jamais. Então, assim, Daniel Alves no Brasil não teria sido jamais preso pela justiça espanhola, né? Levado a um cárcere espanhol, mas ele voltou espontaneamente à Espanha. E ali foi preso. Então, ele ficou 14 meses preso. Ele passou o julgamento preso, ele estava 1 ano preso já quando ele foi julgado, né? Julgado e condenado a 4 anos e meio, como a gente já viu, com a questão do pagamento dos 150 mil euros.
E aí nada mais saía a sentença, surpresa, né? Ele consegue uma fiança de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, né? Mais de 5 milhões de reais. Por quê? Né? Porque havia muitos indícios que ele pudesse fugir e tudo, né? Mas aí ele se vê obrigado a se apresentar aos tribunais espanhóis toda sexta-feira, né? Ao cumprimento de uma série de condições, enquanto a sentença não se faz definitiva. Ele vai recorrer, o advogado dele já recorreu para esse tribunal superior da Catalunha, né? Onde está a cidade de Barcelona, e ele também deve recorrer ao Supremo Tribunal espanhol. Mas, enquanto isso, ele pode permanecer solto mediante pagamento de fiança. E dizem, né? Aliás, dizem não, há comprovação de que Neymar, outro jogador de futebol, como eu disse, o mundo do futebol é muito machista e muito autorreferenciado, né? Muito corporativista. Eles se protegem. Neymar teria pago não só os 150 mil para o abatimento da pena de Daniel Alves, como também esse 1 milhão, né? Então, enfim. Empréstimos que são feitos uma vez que ele está com os bens todos bloqueados. Ele já não tem mais contratos, ele não tem mais, enfim. Segundo ele, a vida se tornou um inferno, mas também, né? Enfim, ele deu aso a isso por um delito muito grave, né? Atentar ali contra a liberdade sexual, agressão sexual de uma pessoa em uma mulher, ainda mais. Bom, então assim resultou o julgamento de Daniel Alves, que hoje está solto, né? Recentemente, agora em março, foi solto depois da sentença, mediante pagamento de fiança, e assim aguardará solto os posteriores julgamentos que, se fizerem definitivos com essa pena, ou até mais do que isso, né, porque a promotoria também recorreu, a pena vocês viram que pode chegar até 12 anos, ele pegou até uma pena pequena, mas perfazendo-se uma condenação definitiva, a prisão preventiva é abatida, né, ele cumpriu 14 meses já dessa pena, mas ainda quedam cerca de 3 anos e alguns meses. Mas ele pode passar por uma progressão de regime e ficar em semi-liberdade, liberdade em pouco tempo, tá? A previsão é que em 2025 ele já poderia estar nas ruas de novo, né? Mas de maneira mais definitiva. Enfim, por hora é o que nós temos em relação ao julgamento de Daniel Alves, que eu queria contar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse nosso quadro do canal Julgado Penal e que cliquem aqui compartilhando esse conhecimento com mais pessoas, curtam e compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal Professora Gisele Mendes do YouTube, porque nós voltaremos proximamente com mais quadros aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.